Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, olha, entra de cabeça na relação entre fé cristã e política. É um tema complexo, né? Com certeza. Vamos usar trechos do livro Com Liberdade e Justiça para Todos, do Joe Morecraft III. Ele defende uma visão bem específica, sim, sobre de onde vem a autoridade do governo, sabe? Uhum. E qual o papel da lei de Deus nisso tudo? Exato. A ideia é entender essa perspectiva. O ponto central que ele levanta logo de cara é que toda autoridade inclusive a do governo civil, vem de Deus. Certo. Ele cita Romanos 13 para isso, né? Isso, colocando uma responsabilidade direta nos governantes perante Deus. Mas o que isso significa na prática, segundo essa visão? Bom, significa que, para o autor, o governo não é um fim em si mesmo, tá? Ele é visto como um ministro de Deus. Um ministro, como assim? É, uma instituição com um propósito claro, dado por Deus, usar seu poder, que Romanos 13 simboliza com a espada, para punir quem faz o mal e proteger quem faz o bem. Ah, entendi. A função de manter a ordem, digamos assim. Exato. E, crucialmente, a fonte argumenta que essa função só funciona direito se estiver alinhada com a lei de Deus revelada na Bíblia, senão desanda. Entendi. E essa perspectiva, o texto coloca ela batendo de frente com o que o autor chama de humanismo. Sim, ele faz essa oposição direta. Ele associa essa visão humanista a consequências que ele vê como negativas, tipo aborto, declínio moral. Uhum. A ideia dele é que se afastar da lei divina levaria a sociedade assim para ruína mesmo. Ele até cita o teólogo A. Rod e passagens como Levítico 18 para reforçar isso. Mostrando que a desobediência teria consequências sérias, né? Exatamente. E essa tensão toda entre lei divina e lei humana aí nos leva a um ponto-chave do material: a obediência civil. A questão de quando obedecer ou não ao Estado. Isso, a fonte usa exemplos bíblicos, sabe? As parteiras no Egito, os amigos de Daniel na Babilônia, os apóstolos. Aqueles casos clássicos de desobediência justificada. Perfeito. Para ilustrar situações onde desobedecer ao Estado seria não só permitido, mas tipo necessário. A frase de impacto ali é: nunca podemos violar a lei de Deus para obedecer à lei do Estado. Forte. Quer dizer, a desobediência civil se justifica quando o Estado manda fazer algo que vai contra um mandamento divino direto. É essa a lógica apresentada. E uma das aplicações mais fortes disso no texto é a questão do aborto. A linguagem é bem contundente. Ele pega pesado. Chama de Holocausto Americano, critica Roe versus Wade lá nos Estados. Aquela decisão de 73, né? É essa mesmo. O argumento central é que o feto já é uma pessoa, desde a concepção, com a imagem de Deus. E ele baseia isso em interpretações de Jó, Salmos, Lucas, Êxodo. Exato. Para essa fonte, não tem meio termo, sabe? Aborto seria assassinato. Ponto final. Entendi a posição. Bom, e outro ponto que sempre gera debate e que o material também aborda é o papel das mulheres na liderança política. Ah, sim. Esse é outro tema delicado que ele trata. A fonte argumenta contra mulheres em cargos de magistradas, é isso? Tipo juízas, governantes? Isso, cargos de autoridade civil com poder de decisão legal. A base para isso, segundo o texto, vem da interpretação da ordem da criação. Adão primeiro, depois Eva. Lá de 1 Timóteo 2. Uhum. E também da ideia de que Eva foi enganada primeiro na queda, no mesmo trecho de Timóteo, e da estrutura de liderança familiar que está lá em Efésios 5. Mas aí sempre surge a pergunta sobre figuras bíblicas como Débora, né? Que foi juíza em Israel. Como a fonte lida com ela? Então, a análise que o texto faz vê Débora como uma exceção. Uma exceção que confirma a regra, digamos Uma assim. anomalia quase. É, tipo um sinal do julgamento de Deus sobre os homens de Israel na época. Uma espécie de humilhação por eles não estarem cumprindo o papel deles, sabe? E não um modelo para hoje. Entendi. Ele usa exemplos mais recentes para discutir isso. Usa. Menciona a candidatura da Sarah Palin, anos atrás, como um exemplo contemporâneo para debater as implicações dessa visão para as mulheres na política atual. Fica claro, então, que a fonte rejeita totalmente a ideia de neutralidade religiosa na esfera pública. Totalmente. Tem até uma menção a um debate com o senador Mark Hatfield, onde essa ideia é combatida de frente. Qual o argumento principal contra a neutralidade? O argumento é que Cristo é rei, ponto. Sobre todas as áreas da vida, política incluída. Ele cita Apocalipse, Salmo 2. Tentar separar fé e política seria, para ele, um mito humanista, prejudicial. Faz sentido dentro da lógica apresentada. E tudo volta, né, para a questão da fonte da lei. Quem define o que é certo e errado?
Certo. Para o autor, a única fonte legítima para a lei na sociedade é a palavra de Deus, a Bíblia. E qualquer outra fonte. Qualquer outra, razão humana, vontade do povo, o próprio Estado, colocar esses como fonte final levaria à tirania e ao caos. Essa é a visão. Só Deus é o legislador supremo, Isaías 33, né? E por isso os governantes deveriam ser pessoas tementes a Deus. Êxodo 18, Deuteronômio 1. Exatamente, homens qualificados segundo esses critérios bíblicos. Ok, então para a gente resumir a essência desse material que a gente analisou. Olha, resumindo, a perspectiva apresentada é que estabilidade, justiça e liberdade de verdade só seriam possíveis numa sociedade que reconhece a soberania de Deus e baseia suas leis, sua estrutura política na sua revelação bíblica. Qualquer outra base estaria fadada ao fracasso, então. Segundo essa visão, sim. Levaria ao fracasso e ao julgamento divino. É uma visão bem definida. Com certeza. Isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Se a fonte da lei de uma sociedade acaba, de certa forma, refletindo o Deus que ela adora. Interessante essa colocação. Como é que as diferentes respostas sobre qual deve ser essa fonte, se é Deus, se é a razão, se é o povo, como é que isso acaba moldando os conflitos, as alianças, as tensões políticas que a gente vê todo dia? É uma ótima pergunta. Fica aí a provocação para quem nos ouve continuar explorando.